Olá, me chamo Icaro Sampaio. Vou apresentar o trabalho de tabelas hash da disciplina de ACC. O trabalho foi feito na linguagem C. Primeiro vou compilar. Para compilar, eu digito gcc, -o, o nome do executável, que eu vou chamar de main, o nome do arquivo principal, que eu chamei de main.c, o nome do arquivo que contém as funções que eu estou referenciando em main.c. Vai ser tabelas hash, tabela hash.c. Compilando, eu vou digitar ponto barra o nome do executável. Vai executar, um minuto. Pronto. Tabela hash, aí eu vou escolher uma função de hash. Vou escolher divisão e o método de colisão vai ser encadeado. Eu vou inserir os elementos por arquivo. Ele vai carregar os elementos que estão nesse arquivo input.txt, 10 elementos e os elementos que vão conter dentro da tabela. Vou exibir a tabela. Como a gente vê, eles foram ocupados em um único índice. E como são encadeados, as colisões são representadas por essa setinha. Vou inserir manualmente, vou inserir o elemento 10. Ao exibir a tabela, o 10 ocupa o índice 0 e os outros elementos estão ocupando o índice 5, colidindo entre eles. Agora vou remover o elemento da tabela. Por exemplo, vou remover o 25. Exibir. 10 continua. No índice 5, o elemento 25 não aparece mais dentro das colisões. Vou buscar a chave. Digamos, o 25 não existe mais. O que é que vai aparecer? Que 25 é a chave não encontrada, mas que restam as outras colisões. Por exemplo, o índice 10, o elemento 10, ele vai estar no índice 0 e possui 0 colisões. Como a gente vê aqui, no índice 0, o elemento 10 não tem colisões porque as colisões são representadas por essa setinha aqui. Não tem nenhum outro elemento que ele tenha essa colisão. Agora vamos para exibir o fator de carga. Vou exibir o fator de carga da função. O fator de carga é 0.8. Vou sair. Vou executar novamente. Continuando na função de divisão, mas dessa vez com o endereçamento aberto. Inserir os elementos pelo arquivo. Como é endereçamento aberto, ele vai fazer uma melhor distribuição entre os índices. Eles não vão ficar presos a um único índice. Como é endereçamento aberto, quando haver colisões, eles não vão ser representados com aquelas setinhas, como a gente podia visualizar. Inserir um elemento manualmente. Vou inserir o 10 novamente, exibindo, o 10 está no índice 3. Agora, se eu remover elementos, por exemplo, o 25 não é encontrado mais. O 25 agora está vazio, não encontra-se nenhum índice. Agora eu vou buscar a chave, vou buscar o 25 que eu removi. 25 não foi encontrado, tem 0 colisões. Agora, se eu buscar a chave, vou buscar o 10. O 10 foi encontrado no índice 3 e possui 3 colisões. Vou exibir o fator de carga. O fator de carga é 0.8. Vou sair. Agora vou usar a função de hash multiplicação e o método encadeado. Carregar os elementos do arquivo. Aqui, diferente da função de hash de divisão, ele faz uma distribuição melhor entre os índices. Eles não vão ficar armazenados em um único índice. Porém, vou inserir o elemento manualmente, por exemplo, 10. A gente vê que o 10 ele vai colidir com o 65. Eles vão ficar no mesmo índice, eles vão ficar colidindo como representado aqui por essa série. Então ele possui colisões, ele é capaz de ter colisões, porém ele está mais bem distribuído entre outros índices. Os elementos não podem ficar presos, por exemplo, os elementos do input.txt não vão ficar em um único índice, como visto anteriormente. Agora eu vou remover elementos, o 10. Aí a gente vê que a colisão sumiu já. Ficou só o 65 no índice 1, mas o 10 foi removido. E se eu buscar o 10 que foi removido, a gente vê que ele não é encontrado. Possui encontrado uma colisão, mas o elemento 10 não é encontrado mais na tabela. Se eu buscar, por exemplo, o 65, ele vai ser encontrado no índice 1 e não tem colisões. Agora eu vou exibir o fator de carga, ele continua sendo 0.8. Saindo. Vou usar a função de multiplicação com endereçamento aberto. Carregar os elementos, vou exibir. Está feita essa distribuição entre os índices. Agora eu vou inserir manualmente. Inserir o 10 novamente. O 10 está no índice 2. Vou remover um elemento. Vou remover o 10 que eu acabei de adicionar.
Agora eu vou exibir, o 10 não se encontra mais, o índice 2 está vazio. Agora se eu buscar chave 10 não é encontrada, mas possui uma colisão. Se eu exibir o fator de carga através de... ele continua 0.8. Pronto, essas foram as funções da tabela hash.